Oi, gente! Sejam todas muito bem-vindas ao Lugar de Mãe e Filha. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. Nesse vídeo, eu quero conversar com você que é mulher e tem dificuldade de gerar dinheiro, que está estancada na sua carreira ou que talvez não tenha nenhuma carreira. Inclusive, talvez você possa ser uma mulher que ainda more com a sua mãe, esteja dentro de casa e ainda dependa financeiramente. Então, esse vídeo ele é para você e ele vai te ajudar muito. Primeiro de tudo, vamos entender aqui do que se trata, o que é dinheiro. Para mim, dinheiro é a capacidade de gerar valor. Para mim, dinheiro é a capacidade que eu tenho de pegar o meu valor, a minha capacidade pessoal e entregar isso embalado a partir do meu trabalho. Esse trabalho, ele é a entrega de um valor para uma outra pessoa. E com essa entrega, eu recebo de volta um valor a partir de uma insígnia, a partir de um símbolo, a partir de uma representatividade também de algo que tem valor, que aqui no caso é o dinheiro. Então eu quero que você comece a entender que dinheiro, essa representatividade, é uma potência que está ancorada na sua capacidade de entregar valor na vida das outras pessoas. Mas como eu vou entregar valor na vida das outras pessoas se eu não acredito no meu próprio valor? Se eu não acredito na minha capacidade pessoal? Se eu não acredito na minha capacidade geradora de dinheiro? Isso é importantíssimo. Para mim, prosperidade tem a ver com expansividade. E expansividade só tem quem acredita em si, quem está conectado com a própria essência. E se a gente entende que dinheiro é potência, e essa potência está atrelada ao seu valor, mulher, enquanto pessoa, a gente vai ter que entender dois pontos. O primeiro é a autoestima, como a sua autoestima ela foi sendo construída, e essa construção está ligada com esse segundo ponto, diretamente proporcional à sua relação com a sua mãe, a sua relação materna, exatamente. Talvez você não me siga aqui, você tenha chegado de paraquedas nesse vídeo, mas eu quero mostrar para você como a relação que uma mulher tem com a sua mãe, ela é crucial na sua vida, inclusive para você startar uma carreira ou não, para você passar anos morando dentro da casa da sua mãe se queixando, dizendo que o problema é o mercado que não te dá uma possibilidade. Dizendo que as coisas estão muito difíceis, dizendo que você ainda não se encontrou. Só que, na verdade, o que está te prendendo é a dependência emocional que você tem com a sua mãe. Mas uma boa notícia, você está no lugar certo. Porque a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem dessa dependência emocional, a se libertarem desse controle materno que pesa sobre a sua vida. E você vai entender tudo isso. Primeiro de tudo, dinheiro é uma questão de autoestima. Só gera dinheiro quem tem autoestima. Quem não consegue ter autoestima não consegue gerar dinheiro. Ou pode até começar a gerar dinheiro, mas daqui a pouco ela estanca. Ou daqui a pouco tudo que ela só consegue fazer na vida é gerar dinheiro. E ela não consegue mais nada. Ela não consegue ter tempo livre, ela não consegue ter qualidade de vida, ela não consegue ter coisas boas também na vida. Ela não consegue equilibrar todos os pratos. Ou simplesmente ela não consegue fazer isso. Ela delega a responsabilidade de não conseguir ter isso ao mercado, às pessoas, à vida que foi injusta, a um chefe que ela tinha naquele emprego que foi um escroto com ela, há muitas coisas. Mas dinheiro tem tudo a ver com autoestima. Dinheiro é uma questão de autoestima. E aí, para que a gente possa entender sobre isso, primeiro de tudo, como foi construída a sua relação de autoestima? Na vida de toda mulher, a figura de referência para que ela construa essa autoestima está completamente ligada ao referencial materno, ao referencial de mãe que ela recebeu. Da mesma forma como o homem, ele busca um referencial paterno para si, a mulher busca esse referencial materno. Por que, Milena?
A filha está diretamente proporcional à sua mãe, porque é uma questão de espelhamento, anatomicamente, fisicamente. A gente sempre tende a procurar um igual a gente, entende? Isso acontece desde o início da vida. Então, uma mulher, ela busca um referencial materno. E primeiro de tudo, será que no desenvolvimento da sua vida você escutou críticas maternas de sua mãe? Porque muitas vezes a palavra empenhada de uma mãe para uma filha pode marcar ela por anos, pode ser dura e pesada. A crítica que você recebeu da sua mãe na infância, na adolescência, ou até mesmo hoje na vida adulta, se ela ainda te impacta, se você ainda não soube separar aquilo que a sua mãe diz sobre você daquilo que de fato você é, isso mina a tua capacidade pessoal, isso mina a tua capacidade de acreditar em você. Dentro desse conceito de autoestima, a gente tem dois pontos. Dois pontos constituem a nossa autoestima. Tem vários outros vídeos aqui no canal sobre a autoestima da mulher e eu te convido a assistir também esses vídeos. A autoestima, ela é constituída pela autoimagem e pelo autoconceito. Ou seja, a autoimagem diz respeito a como você se enxerga enquanto pessoa, enquanto mulher. Como você se admira, como você se curte ou como você não se curte, ou como você não se admira, como você se estima ou como você não se estima, como você acredita no seu potencial, como você se credibiliza, como você se positiva sobre os desafios, sobre os problemas, sobre a vida. E o autoconceito já diz sobre o que você pensa sobre você. Se você pensa que você é uma mulher forte ou se você pensa que você é uma mulher fraca. Que você pensa sobre você, se você dá conta dos desafios e das responsabilidades da vida, ou se você sente que não dá conta dos desafios e das responsabilidades. O autoconceito é o conceito que você tem sobre você. A gente sempre tem essas duas coisas. Talvez você não tenha clareza, você não tenha autoconhecimento sobre isso. Mas na vida a gente carrega muito isso. Uma imagem que a gente tem sobre a gente. E não quer dizer que é a imagem que a gente está vendo no espelho, certo? É a forma que a gente se admira, a forma como a gente se acolhe ou a gente não faz isso. E o conceito que a gente tem. O que é que a gente acha sobre nós mesmas. Se a gente se acha boa, se a gente se acha fraca, se a gente se acha uma pessoa positiva, de estima ou não, certo? Por isso mesmo, as críticas maternas, elas tendem a minar esses dois pontos, a autoimagem e o seu autoconceito. Só que elas só podem minar até um determinado ponto. Até o momento onde você não tinha maturidade, onde você escutava aquilo que vinha da sua mãe e simplesmente você era afetada por aquilo ali. Porque você tinha ela, né, como um referencial de uma grande estima para você. Então você escutava e você ficava muito abatida com isso. Só que na fase adulta, você precisa aposentar a sua mãe. Você precisa aposentar as falas da sua mãe na sua cabeça. Eu digo que toda mulher tem dentro dela, internalizada, a sua mãe. E por isso mesmo, dentro da sua cabeça tem uma vozinha que cochicha. E é uma voz muito forte na cabeça de toda mulher. Que são as críticas da mãe. Que é a fala da sua mãe. A forma como ela te enxergava, como ela te positivava, como ela te impulsionava pra frente. Ou ela não fazia nada disso, entende? Ou ela fazia, mas era o meio termo. Ela fazia, mas ela não acreditava muito em você. Ela fazia, mas ela daqui a pouco estava puxando o teu tapete. Daqui a pouco, né, ela pegava toda uma bagagem que ela trazia da forma como ela foi educada pela sua avó e passava tudo para você. Tem muitas mães que vão minar a autoestima de suas filhas, porque primeiro, elas não tiveram autoestima. Elas não tiveram também uma boa relação com suas mães. É isso que eu falo aqui em outros vídeos sobre o ciclo geracional. Então, na fase adulta, você precisa muito entender qual foi a imagem que ao longo da sua vida foi incorporada sobre você e você, como autônoma, como protagonista, a partir do seu equilíbrio diante da vida, é você quem vai escolher a imagem que você deixa sobre você. Não vai e não pode mais importar o que a sua mãe diz sobre você. Mais vale o que você diz e o que você pensa sobre você. Só que para isso, você precisa se conhecer. Porque nenhuma mulher é só um ser iluminado.
Porque tem muitas mulheres que se sentem afetadas pelas críticas de suas mães. Porque elas não se analisaram, porque elas não se investigaram, porque elas têm medo das próprias falhas, porque ela tem medo dos próprios erros. Ela foge de qualquer ideia que diga pra ela que ela não é tão boa quanto ela imaginava. Que ela não é essa mulher assim tão maravilhosa, tão suficiente. Entende? Tem muitas mulheres que têm uma crise de identidade porque falta essência dentro dela, de modo que se ela escuta uma palavra negativa de um amigo, de um chefe, da mãe, de uma crítica, ela não sabe lidar com isso. E ela não sabe lidar com outras vozes no mundo, porque primeiro ela já não sabia lidar com a voz da mãe. A mãe dizia uma coisa pra ela, ela se fechava como uma florzinha. Isso é, logicamente, uma falta de maturidade. Então a gente precisa olhar pra dentro de si e ver tudo aquilo que nos compõe. Tanto aquilo que são as nossas luzes, quanto aquilo que são as nossas sombras. Tanto aquilo que são as nossas qualidades, quanto aquilo que são os nossos defeitos. Para que quando alguém coloque o dedo no nosso defeito, a gente possa olhar de uma forma bem calma, bem serena e dizer assim, realmente, eu tenho esse defeito, mas eu estou buscando me melhorar. O outro não tem poder sobre nós quando nós já sabemos quem somos. Quando nós entendemos a mulher que somos, a potência que somos, mas também os nossos sabotadores, as nossas falhas, os nossos medos. O mundo pode colocar um holofote, mas a gente vai dizer assim, eu já sabia. Você está tentando colocar luz em algo que eu já sabia que estava sobre mim. E aí você caminha diante da vida de uma forma muito mais tranquila. Porque você caminha como uma mulher que está contando a sua história. Como quem está vivendo de forma íntima, única e na integralidade a sua história. E você não tem uma outra pessoa querendo redigir sobre você a história, contar sobre você uma história. Sua mãe pode até tentar. Mas você sabe onde você está pisando, você sabe quem você é. Então, por isso mesmo, nesse ponto, eu quero que você tire um momento para você se escutar. O que é que você carrega dentro de você? Qual foi a autoestima? Qual foi a estima que a sua mãe colocou sobre você? O que ela diz sobre você? O que ela pensa sobre você? O que ela acha sobre você? A visão que ela tem sobre você? A bagagem que veio, né, da herança dela na relação com sua avó que ela jogou para você. E agora mesmo pense qual é os seus potenciais, quais são as suas qualidades, mas também quais são os seus defeitos. Não fuja deles, olhe para cada um deles. Inclusive, recomendo você, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo só sobre críticas maternas, como lidar com as críticas que a sua mãe faz. É um vídeo muito completo, vai lá, não deixa de assistir. Além disso, nós temos um outro ponto, que é o bloqueio da essência. Como eu falei para vocês anteriormente, uma filha, ela sempre busca a mãe como um modelo de referência, como um modelo de identidade. Por mais que você tenha dificuldade na relação e na convivência com a sua mãe, você vai buscar ela como um exemplo para você. Um exemplo muito mais rápido, muito mais próximo, até mesmo do que o seu pai ou qualquer outra pessoa, tá? A gente sempre procura aquilo que é igual a nós. A sua mãe é essa pessoa. Então, por isso mesmo, nessa busca por identificação, nessa busca pelo referencial de sua mãe, a depender de como ela passou isso para você, isso pode ter desenvolvido em você o bloqueio da essência. O que é isso? Tem mães controladoras, mães perfeccionistas, mães narcisistas. Aproveito para fazer uma ressalva e dizer para você que não existe só mãe narcisista, tá? Porque tá na moda falar que é mãe narcisista. E toda filha, né, que tem uma dificuldade no relacionamento com a sua mãe, acha que, né, a mãe é narcisista. Pelo amor de Deus. Nas minhas pesquisas, eu passei anos tanto vivendo com um tipo de perfil de mãe que eu falo muito aqui. A minha mãe era controladora e narcisista, ainda continua sendo, mas existem 7 perfis maternos, ok? Então, assim, não é só mãe narcisista que existe, pelo amor de Deus, tá? Mas, diante de um comportamento de uma mãe controladora, com traços dominantes, também pode ter traços perfeccionistas, super protetores, traços narcisistas, traços depressivos. Cada um desses pontos compõe um tipo de perfil, que eu falo muito sobre isso no meu evento online.
que é o Missão Independência, tá? Ele acontece em algumas temporadas, eu abro essas temporadas de aulas gratuitas. Então, se você quiser ficar ligada para entender mais sobre isso, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o grupo do WhatsApp para você entrar e ser informada quando eu abrir essas 3 aulas do Missão Independência, que é um curso para você online e gratuito, já entender o primeiro passo para se libertar do controle da sua mãe. Então, nessa convivência com esse tipo de mãe, você pode ter desenvolvido o bloqueio da própria essência. Que é o seguinte, você sabe até que não quer ser a sua mãe, mas você não sabe qual é a mulher que você quer ser. Porque você viveu a vida para agradar a sua mãe. Você viveu no papel da filha boazinha. Você passou o tempo inteiro querendo agradar a sua mãe, querendo o amor da sua mãe, fazendo as vontades da sua mãe, sendo um grande Ctrl+V e Ctrl+C da sua mãe. Ela desenhou um projeto para você de filha e você foi lá tentando seguir esse projeto de filha ideal. Não querendo desagradar a sua mãe, não querendo frustrar a sua mãe. Você não desenvolveu quem você é. A sua essência ainda não nasceu dentro de você. Você sabe muito bem quem é a sua mãe, mas você não sabe quem você é. Isso é um grande problema. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quem eu sou na minha essência, se eu não vibro por quem eu sou, como eu vou acreditar em mim? Como eu vou acreditar na minha capacidade geradora de dinheiro se não existe uma imagem que eu tenha sobre mim? Se não existe a minha essência sobre mim, é muito difícil. É por isso que tem muitas mulheres que não conseguem se firmar na vida, não conseguem gerar dinheiro, não conseguem ter uma carreira, porque elas não vivem a própria essência. Elas vivem ainda para agradar a mãe delas, ou talvez não tenham mais contato com as suas mães, mas vive para agradar outras pessoas. E antes de você rejeitar e dizer assim, não, eu não vivo para agradar outras pessoas, esquadrinha a sua vida. Não custa nada, é de graça. Tá? Esquadrinha se você não tem dificuldade para dizer não, se você não tem dificuldade para firmar o pé nas suas escolhas, porque tem muita mulher que tá dizendo que é flexível, mas não é porque ela é flexível, é porque ela é dependente, ela é insegura, ela não tem confiança nela própria. Então ela não dá um passo sem ela ver o chão. É muito difícil, entende? Porque são mulheres que estão prontas para repetir controle na vida. Ela só age se tiver controle, se ela souber onde ela vai, para onde ela está indo, onde ela está pisando, porque ela não consegue, ela só consegue viver a partir do que ela vê, e ela não consegue ir pela própria essência. A gente vai entender um pouco mais na frente, eu vou falar nesse vídeo sobre 2 tipos de zona na qual você pode estar vivendo, e isso pode estar atrapalhando muito a sua essência. Então, mulheres que não sabem quem são em essência, não conseguem gerar dinheiro. Mulheres que não sabem quem são em essência, conseguem até em primeiro passo gerar dinheiro, mas daqui a pouco estagna na carreira. Daqui a pouco ela cai no marasmo de vida que ela não sabe para onde está indo. Ela fica se entorpecendo de um monte de coisa, mas ela não sabe para onde está indo. Por exemplo, vou te fazer algumas perguntas. Se você tiver as respostas para você dessa pergunta, coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo que eu quero conhecer você. Primeiro de tudo, primeira pergunta, o que é sucesso para você? Não o que as pessoas dizem o que é sucesso, não o que é a métrica de sucesso para a sociedade. Porque para a sociedade vai dizer que você vai ter sucesso quando você sair na televisão, quando você tiver uma matéria impressa numa revista ou você der uma entrevista para um telejornal. Sucesso vai ser a sociedade dizendo que você tem que ganhar os seus 18, 20, 50, sei lá quantos mil. Não tô dizendo que você não tem que, certo? Eu tô dizendo apenas e fazendo uma provocação para que você pense de fato o que é sucesso para você. Para mim, sucesso é quando eu consigo manifestar a vida que eu desejo. Se eu desejo e essa manifestação tem a ver com uma casa confortável no campo, é maravilhoso. Se para você a manifestação de sucesso tem a ver com algo, que algo é esse? Mas você precisa ter desenhado o que é sucesso. Sabe por quê? Porque senão a gente passa a vida matando todo dia um leão, mas a gente não sabe por que a gente mata esse leão. A gente todo dia passa por inúmeros perrengues na vida, mas a gente não tem um alvo porque a gente passa por todos esses perrengues. Então, logicamente, a vida vai se tornando pesada, de muita sobrecarga. A vida vai ficando nublada, vai ficando sem cor,
vai sendo descolorida, simplesmente porque a gente não definiu algo tão importante, o que é sucesso para você, desde que você entenda que sucesso é a manifestação de um cenário de vida que você deseja viver para você. É você, é a partir do seu protagonismo, da sua autoestima também. Não é o cenário de sucesso que a sua mãe quer pra você. Porque muitas vezes você vai querer uma transição de carreira e a sua mãe vai dizer, como assim? Ai, meu Deus! É pra você. Segunda pergunta, muitíssimo importante. Onde você se vê daqui a 5 anos? Onde você quer estar? Ah, Milena, eu quero estar com uma minha independência financeira. Eu quero estar fora de casa. Errado. Se você responde só isso, saiba que a sua resposta está incompleta. Querer independência financeira todo mundo quer, mas qual é a sua independência financeira? Querer uma casa todo mundo quer, mas qual é a sua casa dos sonhos? Qual é a sua casa plena de satisfação? Você tem isso desenhado na sua cabeça? Você tem imagens dessa casa? Você quer uma casa? Você quer um apartamento? É no campo? É na cidade? Qual é a vista? Vai ter varanda? Vai ter não ter? Coloque intencionalidade. Coloque detalhes. Desenhe um sonho palpável. Porque muitas vezes você só está dando respostas prontas e respostas generalizantes. Isso é péssimo para qualquer pessoa, porque a vida não é feita de generalizações. A vida precisa ser feita de personalização. E só personaliza quem tem essência, quem vive pela própria essência. Quem não vive pela própria essência vai dar respostas curtas, respostas rápidas, respostas generalistas, sem profundidade, porque não se conhece. Quem conhece diz com propriedade, diz com essência, diz com força, vem da alma. Isso é importante de você saber. Você está vivendo pela sua essência? Você está entendendo qual é o próximo degrau da sua escadaria da vida que você precisa dar? Isso tudo tem a ver com autoestima, isso tudo tem a ver com a sua autoimagem, isso tem a ver com o seu autoconceito, isso tudo tem a ver com o fato de você acreditar ou não em você. E aí eu já imagino que você começa a entender porque talvez hoje você esteja estagnada na vida. Porque hoje talvez você passe mais tempo dizendo que o problema é o mercado que ainda não te absorveu, que o problema é a sua mãe que ainda reclama muito com você e coloca muito você para baixo. Quem não vive pela essência se sente muito abatido pelo que as pessoas falam. E você vai se sentir abatida pelas críticas da sua mãe, pelas falas da sua mãe. Se a tua mãe não te reconhece, você não vai pra frente. Se ela não te positiva, você não vai pra frente. Você ancorou o seu valor na sua mãe. E não dentro de você. E aí por isso você precisa que ela diga pra você o valor que você tem para que você possa agir na vida. Só que deixa eu te dizer uma grande coisa, você não precisa. Todos os recursos estão dentro de você. É você quem faz. E se a sua mente não imaginou a vida que você deseja ter, a vida que você deseja manifestar, os teus pés nunca vão pisar lá. Você precisa querer e decidir. Então preste atenção nisso. Se a sua cabeça ainda não desenhou a vida que você deseja ter, os seus pés nunca vão pisar lá. Porque você não vive com essa certeza que você vai chegar. Porque só vive com a certeza de quem vai chegar quem tem essência e quem acredita em si própria, ok? Além de tudo isso, tem muitas mulheres que não estão gerando dinheiro na sua vida, não estão sendo prósperas, não estão expandindo toda a potência que tem dentro de si, porque elas não são mulheres maduras. Elas ainda não se posicionam, elas ainda não demarcam os limites, elas ainda são muito afetadas pela fala da mãe, pela crítica da mãe, porque a mãe diz uma coisa, ela fica mal, porque a mãe bota empecilho nas relações amorosas, aí ela fica mal, às vezes termina o relacionamento. É como se você fosse uma folha seca guiada pelo vento. Você vai para onde sua mãe diz que você tem que ir. Isso é péssimo. Quando a sua mãe coloca algo para você de controle, de dominância, você precisa se posicionar diante disso. Ah, Milena, minha mãe é narcisista. Ah, Milena, minha mãe é uma mãe muito controladora. Você não sabe como é que é minha mãe. Sei.
assista outros vídeos que tem aqui para que você possa entender e entender aquilo que eu falo sobre o que é um posicionamento. Porque quando você deixa de se posicionar, existe um repertório enorme lá dentro do meu treinamento, eu faço um acompanhamento personalizado. Eu tenho um rol de mais de 20 posicionamentos para cada situação. Situações de humilhação em público, situações de violência, situações de mães que fazem chantagens emocionais com doença, por exemplo. Mães que dizem assim, eu vou morrer, meu Deus, se você for para esse happy hour do trabalho. Tem posicionamentos certos para cada coisa. Para a filha que vai sair de casa e a mãe tá criando problema, para a filha que vai casar, enfim, tem o jeito certo. A gente não aprendeu sobre isso, ok? Mas tem um jeito certo para você se posicionar. Mas aqui eu quero dizer para você o porquê você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar porque isso é uma questão de como você se vê, de como você se enxerga. Se a sua mãe simplesmente coloca uma demanda para você e você abaixa a cabeça, é a filha boazinha que faz tudo, não tem coragem para desagradar a sua mãe, não tem coragem para firmar o pé nas suas escolhas, se desagrada a sua mãe, sente uma culpa enorme. Se você é uma filha que tem muito medo, inclusive, da sua mãe, você precisa se posicionar. Porque quando você se posiciona, você trabalha essa imagem pra você. Quando você vai lá e se você se posiciona, independente desse cenário, olha a maturidade, olha a mensagem que você passa pra você. Quando você se posiciona com a sua mãe, embora seja com ela, é por você. Embora você se posicione com a sua mãe, com ela, é por você, para que você possa crescer em estima por você, para que você possa crescer em maturidade, em discernimento, para que você possa se sentir muito orgulhosa da mulher que você é. Só que quando você se cala, entra no papel da boazinha, qual é a mensagem que isso passa para você? Qual é a confiança que isso passa para você? Qual é a estima, a capacidade que isso passa para você? Se você não consegue se posicionar com a primeira figura de liderança na vida de todo mundo, que é a figura materna, você vai ter dificuldade de se posicionar com outras figuras também de referência, com chefes, com professores, com figuras de autoridade, com dentro dos relacionamentos amorosos, por exemplo, entende? É importante se posicionar, porque isso dá a dimensão do seu poder pessoal. Não é sobre o outro, é sobre você. E isso é importantíssimo. Então se posicione, use da sua maturidade. Isso vira o jogo. Isso muda toda a sua história, toda a visão que você tem sobre você. Não se trata também sobre a sua mãe corresponder. Quando você for lá e se posicionar, a sua mãe entender você, ela corresponder, você encontrar o resultado que você quer. Porque maturidade também é saber perder. Mas até pra gente perder, tem como perder. Tem que saber como perder em cada situação. Então, se você fica só na posição de boazinha, que imagem isso passa pra você? E se você fica no outro lado desse polo, que é a filha reativa, a filha que é muitas vezes sarcástica, irônica, raivosa, grosseira, intempestiva, ansiosa, sabe? Responde, a resposta já tá na ponta da língua. Ela tá ali armada, ela tá vestida pra guerra. Muitas vezes, inclusive, a filha reativa, ela nem mais sabe dimensionar qual é uma pequena situação e qual é uma grande situação. Ela tá armada, com os dentes cerrados, na pequena situação ou na grande situação. Ela não sabe mais dimensionar. Ela já perdeu simplesmente o equilíbrio dela. Que imagem isso passa pra você? Porque isso faz você entrar dentro de um ciclo de arrependimento enorme. Você fica se sentindo mal, fica se sentindo péssima. Daqui a pouco você tá pensando, tenho que pedir desculpa pra minha mãe ou não tenho que pedir desculpa. E daqui a pouco você olha pra você, caramba, eu tenho 25 anos de idade, eu tenho 35 anos de idade, eu tenho 45 anos de idade. E olha o lugar onde você tá, parecendo de um adolescente. Fazendo questionamentos como se fosse um adolescente, entende? Então, o lugar de maturidade é o lugar de maior assertividade. É o lugar de maior potência para uma mulher estar. E é por isso que muitas mulheres adultas param a sua potência. Elas param pela falta de maturidade. Eu quero dizer uma coisa pra você. Adultas maduras e adultas bem resolvidas, adultas que sabem do seu potencial, elas multiplicam aquilo que elas têm.
Você pode não ter nada, mas quando você multiplicar, vai aparecer alguma coisa. Adultos potentes multiplicam. Isso é a coisa mais certa do mundo. Eu, inclusive, lá dentro do meu treinamento, eu tenho uma oficina da independência, uma oficina muito prática, que é para desbloquear mulheres que têm dificuldades em gerar dinheiro em suas vidas. Mulheres, eu apresento inclusive lá as leis da prosperidade. Se você não sabe, tenha conhecimento disso hoje. Para você prosperar, existem leis que você precisa seguir. Ninguém prospera simplesmente porque, conheci um dia e aí eu sei como prosperar na vida. Existem leis da prosperidade e é isso que eu apresento às minhas alunas. Depois dessa oficina, essa é uma oficina muito potente, porque eu mexo com coisas fortes, mas também eu mexo com a autoestima, eu mexo com a potência. E eu tenho mulheres, alunas, que depois dessa oficina ainda moravam com suas mães, estudantes, às vezes estudando ainda para o vestibular. Gente, estudando para o vestibular, estudante é a pessoa que menos tem dinheiro nessa vida. Estudante é a pessoa mais lisa que eu conheço. Depois do estudante vem o estagiário. É as pessoas mais lisas que existem na face da Terra. Se tiver outra pessoa mais lisa, você coloca aqui nos comentários. E elas saem de lá. A minha última aluna, ela saiu com uma loja online. Sabe o que ela fez? Ela pegou as roupas dela, ela foi olhar pro guarda-roupa dela, pra casa dela, pras coisas que eram dela e que ela podia fazer o bazar. Pra, a partir desse bazar, ela levantar um valor e comprar determinadas coisas pra ela vender. Tem uma outra aluna minha que ela saiu para comprar coisas e fazer crochê e vender pela vizinhança. Quando você é uma adulta potente, você multiplica. Quando você não tem nada, mas você tem a sua potência, você não tem nada em dinheiro, mas você tem a sua potência, você multiplica. Mas só multiplica quem acredita no seu valor pessoal. Só multiplica quem acredita na própria capacidade, quem olha pra dentro e cresce e se ilumina, quem se conhece. Então, se você é uma adulta potente, multiplique. Você pode não ter nada, mas pare de dar desculpas. Simplesmente olhe para o que está ao seu redor, arregace as mangas e vá com unhas e dentes para o que você precisa fazer. Eu tenho várias alunas que, por questões financeiras, inclusive, elas nem poderiam estar dentro do meu treinamento, mas elas fazem um esforço excomunal e estão lá dentro do meu treinamento. E elas não saem da mesma forma, sabe por quê? Porque elas não pensam no dinheiro, elas pensam na capacidade que elas terão ao sair com tanto conhecimento. Isso é uma visão completamente diferente. E isso é potência, isso é muito forte. Se você entende que adultos potentes multiplicam, eu quero te falar sobre duas zonas que você precisa escolher em qual delas o seu pé vai estar. Os seus dois pés. Não tem como a gente estar com um pé no barco e um pé no outro. Não dá pra gente servir a dois senhores, certo? A primeira zona é a zona da fé. A segunda zona é a zona do medo. E aqui fé, eu não tô trazendo como um elemento espiritual, que talvez você escute fé e dizer fé é uma coisa espiritual. Eu tô falando como uma habilidade na vida. Fé é uma habilidade que a gente precisa ter na vida. Tem muitas pessoas que elas precisam ter o controle de tudo. Elas morrem de medo de incerteza. Elas vivem ansiosas, imaginando um monte de cenários futuros, um monte de cenário catastrófico na cabeça dela, cenários de medo, que é a outra zona. Por quê? Porque você não vive com base na fé. Se você entende aquilo que é a fé, você entende que na fé não pode existir controle. É totalmente o oposto. Quando eu tenho fé, eu simplesmente acredito em mim. Eu faço uma aposta em mim. E eu dou o passo e deixo que Deus, a vida, o universo, seja o que for. Eu entendo que é Ele quem vai dar esse chão, não sou eu. O problema é que quem tá na zona do medo só dá o passo se vê o chão.
E isso é muito diferente. É muito diferente. Sabe por quê? Porque quem não arrisca não tem repertório. Quem não arrisca não tem envergadura, porque precisa cair muito e se levantar muito para ter experiência de vida, para ter repertório na vida. Quem se lança, gente. E quem transforma todo esse aprendizado desse lançamento em instruções para a própria vida é quem mais cresce. Mas se você ainda está na zona do medo, eu preciso te dizer que medo é igual a escassez. Medo é igual a escassez, Milena? Exatamente. Pessoas escassas, elas não vão investir, elas não vão se lançar. Por quê? Porque primeiro ela precisa ter a certeza de tudo. Ela não aposta nela. Ela aposta apenas se ela vê o cenário bem pleno, bem desenhado, sabe? Bem estruturado. Porque ela não acredita nela. Mas não existe como só o mundo externo mudar, sem primeiro o meu mundo interno mudar. Isso faz uma diferença. E sabe por que tem mais pessoas que vivem na zona do medo? Porque tem mais pessoas que têm medo de errar. Tem muitas pessoas que morrem de medo de errar. Acham o erro a pior coisa do mundo. E muitas vezes isso veio lá da relação com a mãe. A mãe que fala dos inúmeros sacrifícios que fez na vida. A mãe que não tem um repertório de sucesso para contar. A mãe que só conta coisas negativas, só conta medo, só fala medo. É a mãe que tá o tempo todo assistindo noticiários negativos e noticiários com coisas pesadas. E isso ela vai passando esse medo para as filhas. Porque você absorveu muito e você não separou aquilo que a sua mãe diz pra você daquilo que você entende sobre você, sobre como é o mundo. Você ainda fica nessa zona de medo, seja porque a sua mãe colocou você nisso, você incorporou essa zona de medo pra você, porque você tem medo de apostar, você tem medo de correr risco, você tem medo de tolerar desconfortos. Sabe? Isso é importantíssimo. Tem muitas pessoas que têm medo de falhar. E pelo medo de falhar, elas não estão se lançando. Então, na zona de medo, eu só tenho um total desconforto, uma zona de acomodação. E zona de acomodação nunca é eu estar parado quietinho no lugar. Porque só existem duas possibilidades. Ou eu estou crescendo na vida, ou eu estou regredindo na vida. Então você precisa se lançar. Você precisa observar o cenário. Entender, eu não tenho a certeza disso aqui. Mas olhar pra você e eu acredito em mim. Eu aposto em mim. Se nada mais der certo, isso aqui que eu quiser não der certo. Mas eu sou mulher o suficiente pra bola bater no peito e dizer assim, vem que eu dou conta. Eu dou conta do cenário positivo, eu dou conta do cenário negativo. Só faz isso quem tem essência, quem vive pela própria essência, quem acredita na sua própria capacidade pessoal e na sua capacidade de reinventar. Na mulher que encontrou valor dentro de si. Isso é importantíssimo. Então reflita, o que tem abastecido você diante da vida? Porque aquilo do qual você se abastece é aquilo que você transborda. Talvez a sua vida ela não tenha andado muito porque você não tem se abastecido e você não tem transbordado. Ou você tem se abastecido, mas é da zona do medo. E aí você transborda medo e a vida não anda. Porque diante de cenários onde a gente não se arrisca, a vida não é feita no raso, gente. A vida não é feita de escolhas fáceis. Não é mais sobre isso. Não é. Isso ficou na infância. Quem tem essa mentalidade infantil não vive a maturidade da vida adulta. Tem muitos adultos com 30, com 40, com 50, com 60 anos, mas que nunca deixaram de ser crianças. Porque as suas atitudes e os seus resultados só dão feedbacks infantis. Só dão feedbacks de baixa potência e não de alta potência. Então entenda, você está na zona da fé ou você está na zona do medo, do que você tem se abastecido e preenchido. Porque daquilo que você se abastece, daquilo que você se preenche, é daquilo que você se transborda. E aí você tá querendo que a vida te entregue um bom trabalho, um bom emprego, um aumento, um projeto na sua carreira, mas você só se abastece de medo. E como você vai transbordar outra coisa que não seja medo? Como você vai encontrar aquilo que você está querendo se as tuas ações, aquilo na qual você pensa, como você se comporta, as suas ações não estão diretamente proporcional
a isso. É impossível. Se você se abastece de medo, você transborda medo e a sua vida não vai para frente. E esse medo está ligado ao quê? A você não ter encontrado valor dentro de você. E é importantíssimo encontrar valor para que, inclusive, você encontre uma consequência. A consequência da entrega de outras insígnias, de outras representatividades simbólicas de valor, que é o que, nesse caso que estamos falando, é o dinheiro. E por isso mesmo, a sua disposição, ela precisa estar muito bem alinhada à sua ambição. Milena, eu preciso ser uma pessoa ambiciosa? Lógico. Aquelas perguntas que eu fiz para você sobre o que é sucesso na sua vida, a pergunta que eu fiz onde você se enxerga daqui a 5 anos, só vai responder quem tem ambição na vida. Ambição é diferente de ganância. Ganância é aquela pessoa que quer tudo a todo custo e ela passa por cima do outro feito um trator. Ela se atropela, ela atropela o outro, ela não tá nem aí. Ela perde a ética, inclusive, a partir da ganância. Ambição, todo mundo precisa ter. Claro, você precisa desenhar sonhos que você olhe, você tenha desejo, você tenha aquela força, dizer assim, é meu, esse sonho é meu, eu quero pra mim. E você só alcança um sonho, você só pega um sonho pra você, um desejo, um projeto, quando você tem ambição. E a sua ambição, ela precisa estar diretamente proporcional à sua disposição. Desculpa, gente. A sua ambição, ela precisa existir, que é onde você quer chegar na vida, para que, se você não tem ambição, os vales que você passar na vida, eles não terão propósito para você. Entende? E você precisa ver propósito no vale. Para que, como eu falei para você, você mate um leão todo dia. Mas você saiba para onde você está indo. Porque você tem ambição, você tem um sonho desenhado. Então, essa ambição, ela precisa estar diretamente proporcional ao quê? A sua disposição. Você precisa ter disposição para bancar a sua ambição. Se isso não acontece, eu quero apresentar 2 cenários para você. O primeiro é muita ambição. Tem gente que tem muita ambição. Entendendo que a ambição não é uma coisa ruim, certo? Mas muita ambição com pouca disposição, eu tenho frustração. É a pessoa que quer, mas ela não sai do lugar. Ela conta a historinha pra ela que ela quer muito, mas ela não faz nada. Ela não arregaça a manga pra ver assim, o que é que eu tenho dentro de casa que eu posso vender e gerar um dinheiro aqui? A quem eu posso recorrer e pegar um valor para eu investir em um determinado curso, porque eu acredito na minha capacidade pessoal, que assim que eu finalizar esse curso, com aquilo que eu vou aprender, eu vou conseguir gerar dinheiro, porque eu acredito em mim, eu vou conseguir gerar dinheiro, eu vou conseguir pagar esse dinheiro a essa pessoa que eu peguei emprestado, percebe? Então, muita ambição, mas com pouca disposição, dá frustração, porque você não sai do lugar. Você se conta um repertório lindo e maravilhoso, mas você não anda. Não anda, e daqui a pouco você tá reclamando da vida, você tá reclamando de Deus, você tá reclamando do universo, você tá reclamando das pessoas, do mercado. O problema é o Brasil, o problema é a política, olha, o problema é os governantes. Aí você vai encontrar um monte de historinha. Só que você é a principal pessoa responsável. Você é a representante dos seus sonhos aqui na Terra. Não é nenhuma outra pessoa. Você é a principal causa se a sua vida vai pra frente ou não. Milena, mas tem a minha mãe. A sua mãe, ela vai até onde você diz que ela tem que ir. É sobre isso que eu ensino aqui, inclusive, nesse canal. Pra você desenvolver habilidades, pra você lidar com a sua mãe. Habilidades que você ainda não tem, que você ainda não desenvolveu. Por isso que a sua relação ainda tá do jeito que está. Porque se você soubesse dessas habilidades, a sua mãe já não estaria interferindo tanto na sua vida. Falta essas habilidades dentro de você. Mas eu também tenho um outro cenário. Eu tenho o cenário de quem se esforça muito. Ai, a pessoa se esforça muito, a pessoa acorda de manhã e a pessoa vai e rala, pega metrô lotado, pega ônibus lotado. É aquela vida, assim, de muito esforço. E ela tá lá comprometida, e tá no horário, e depois vai pra academia. Muito esforço, muito esforço, muito esforço. Mas ela tem pouca ambição. Muito esforço, gente, e com pouca ambição é desperdício. A pessoa desperdiça energia vital. Do que adianta todo dia você matar um leão? Do que adianta você se esforçar muito, você fazer tudo? Cadê sua ambição? Pra onde você tá indo? O que é sucesso pra você? Aonde você vai estar daqui a 5 anos? Cadê você?
Cadê a sua essência? Cadê você gerando valor no mundo? Cadê você apostando em você, se lançando, sendo a mulher que você sempre quis ser, a sua melhor versão? Se você não faz isso, se você se entrega muito, se compromete muito com o trabalho, se compromete muito com as pessoas, é uma pessoa extremamente prestativa e faz, e dá, e serve pro outro, e tudo, mas você não tem ambição pra você, você tá desperdiçando. Isso é desperdício. Você está desperdiçando sua energia. Você precisa desenhar sonhos pra você, mas só desenha sonhos quem acredita em si própria. Então, dito tudo isso, foque em você. O foco está onde? O foco está na sua mãe, porque ela te critica, porque ela te puxa para baixo, porque ela te julga, porque ela coloca terra nos seus relacionamentos amorosos, porque ela coloca terra na sua carreira, porque ela diz que você não vai dar conta de nada, porque, né, ela é pesada com você e ela joga uma extrema carga para cima de você, porque ela passa o dia todo se lamentando e se queixando e se vitimizando e faz chantagem emocional para você. O seu foco está para sua mãe ou o seu foco está em você ser o seu principal projeto de vida? Onde você está? Não estou dizendo que você não tem que olhar para a relação com sua mãe, você tem que olhar para a relação com sua mãe, logicamente. Logicamente, é isso que eu também trago aqui nesse canal, para que você desenvolva essas habilidades, essas ferramentas, é isso que eu trago dentro do meu treinamento, para que você saiba lidar com a sua mãe. Você precisa aprender a lidar com a sua mãe. Isso é importantíssimo. E quando eu falo sobre dar foco em você, em ser o seu principal projeto de vida, eu não tô dizendo que você tem que agora ignorar a sua mãe. Porque ignorar é só como quem acumula terra para baixo do tapete. Tem uma hora que tem tanta terra que vai vazar para fora do tapete. Você precisa aprender sim a lidar com a sua mãe. Isso tem tudo a ver com autoestima, com você acreditar em você, para lidar com o desafio que a sua mãe é, para apostar que você é capaz de lidar com qualquer perfil de mãe que você tenha. E trabalhar isso precisa ser em paralelo com eu acredito que eu dou conta. Porque se eu acredito que eu dou conta de lidar com a minha mãe, independente da mãe que eu tenha, eu acredito na minha capacidade pessoal. E se eu acredito na minha capacidade pessoal de lidar com a primeira figura de liderança, a primeira figura originária na minha vida, a primeira figura que me marcou na vida, né, de uma relação que foi pautada em um amor distorcido, que foi pautada em cobranças, em críticas, na minha dificuldade em dar não. Se eu me posiciono com ela, eu só me posiciono porque eu acredito na minha capacidade. E a partir desse posicionamento, eu caminho para outros posicionamentos diante da vida, que é a minha capacidade geradora de dinheiro, que é a minha capacidade geradora de expansividade diante da vida. Isso é potente, isso é maravilhoso. Então saiba, os seus resultados diante da vida te contam o tamanho da sua potência. Os resultados que você tem hoje na vida, o lugar na qual você está hoje na vida, ele te conta o tamanho da sua potência. Qual é o tamanho da sua potência? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui abaixo nos comentários se esse vídeo conseguiu virar uma chave na sua cabeça, se ele trouxe luz para sua mente e para o seu coração. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar você, mulher, a se libertar do controle da sua mãe. Um beijo no coração. Tchau!